Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9/4, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 7 ao capítulo 10. E que a paz do Senhor esteja sobre você nesta manhã. Finalizamos o capítulo 6, com Eliseu frustrando os planos do rei da Síria. O rei da Síria fazia o planejamento, chamava os comandantes dele, acertava, os detalhes da guerra, e Deus ia e fazia ciência ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia lá e dizia ao rei de Israel tudo o que estava acontecendo. E isso aconteceu por várias vezes, até que o rei da Síria reúne os seus comandantes e diz: peraí, todas as vezes que a gente faz planejamento, esse planejamento sai daqui e o rei de Israel fica sabendo de todas as nossas estratégias. E aí ele diz: quem é de vocês que está, vazando essas informações? E aí um dos comandantes diz: não somos nós, é Eliseu, o profeta de Israel. Deus revela a ele revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. E quando o rei da Síria fica sabendo disso, ele manda capturar Eliseu. Vai um verdadeiro exército para a porta de Eliseu. E quando Eliseu acorda, aquele exército está ao redor da casa dele. O servo de Eliseu fica apavorado. E aí Eliseu fala para ele: calma, deixa eu pedir para que Deus abra os teus olhos, para que você possa ver que maior é o que está do nosso lado. E aí Deus abre os olhos do servo, e o servo vê o grande exército de anjos que estão em favor de Eliseu. E aí Eliseu ora para que venha uma cegueira sobre esses homens de guerra da Síria que estava cercando a casa dele. E eles ficam cegos, desnorteados. E aí Eliseu diz para ele: olha, vocês vieram na direção errada, voltem por aqui. E quando eles voltam, eles pegam a direção do centro de Samaria. Quando eles se dão por si, eles estão aprisionados no centro de Samaria, E o rei pergunta para Eliseu: o que devemos fazer? Matar esses prisioneiros? Eliseu diz: não, você vai dar de beber, de comer, fazer um banquete para eles e depois despeça ele. Isso constrangeu muito essa atitude a esses comandantes, a esses guerreiros da Síria que voltaram, aprendendo uma lição de quem era Eliseu, o santo homem de Deus. E aí nós podemos ver que Ben-Hadad, ele não desiste, ele vai atacar Samaria, E ele cerca Samaria de um jeito. Havia uma grande fome na região, a escassez de comida já era grande, e com este cerco em Samaria, ninguém saía, ninguém entrava, as fontes da cidade foram cercadas, ou seja, havia fome absurda em Samaria, ao ponto deles matarem crianças para cozinhar e comer. Chegaram a este ponto. E aí o rei de Samaria falou assim: isso é culpa de Eliseu. Eliseu podia fazer alguma coisa e ele vai querer matar Eliseu. E aí as autoridades de Israel que estão com Eliseu, Deus revela a Eliseu o que estava por acontecer, que o rei viria matá-lo, E aí Eliseu fala para eles, de que amanhã, a esta hora, a porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas, ou seja, um preço bem irrisório, E aí o rei fala assim: isso nunca vai acontecer. Como? Amanhã? Hoje nós estamos passando fome e amanhã haverá simplesmente comida em abundância? E o rei duvidou da palavra do profeta. E aí o texto fala que o Senhor mandou um recado para ele, dizendo: olha, haverá sim abundância de comida, mas você não experimentará desta abundância. E aí o texto fala que os leprosos estavam fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade. E eles, três leprosos sentados lá, pensaram: se a gente ficar aqui, a gente morre de fome.
Se a gente for até a cidade, a gente vai também correr o risco de morrer também lá, porque nós somos leprosos, mas eles decidiram não ficar sentados, fazer alguma coisa, né? E esses leprosos nos ensinam, porque eles não podiam ir até a cidade, mas mesmo assim, eles não ficaram prostrados diante da situação. Eles resolveram tomar uma atitude. Assim mesmo deve ser conosco. Quantas vezes os problemas, as dificuldades querem nos parar, mas mesmo assim devemos nos levantar e tomarmos uma atitude, né? Deus honra aquele que toma atitude. E aí nós podemos ver que esses 3 leprosos, para eles chegarem à cidade, à entrada da cidade, eles teriam que passar pelo acampamento dos sírios que estava cercando Samaria. E o texto fala que quando eles chegaram próximo ao acampamento dos sírios, eles não viram movimentação nenhuma, tudo quieto. Eles se aproximaram mais e viram que estavam os animais lá, amarrados, mas o acampamento estava totalmente deserto. Sabe o que aconteceu? Disse que os sírios ouviram o barulho de um grande exército se aproximando, ruídos de carros, relinchos de cavalo, e era assim um barulho muito forte. Eles disseram: Israel se uniu ao Egito e eles vão nos massacrar. E ao anoitecer, os sírios deixaram o acampamento do jeito que estava, animais, armamento, suprimento, e fugiram para salvar as suas próprias vidas. Quando esses leprosos chegam, o acampamento está abandonado. Eles comem, eles bebem, eles pegam ouro, eles pegam prata, já estavam fartos e eles disseram: não, isso não é justo. Isso não é certo, nós usufruímos de tudo isso e o povo está morrendo lá dentro da cidade, achando que aqui ao redor estão os sírios. E o texto fala que eles mandam um recado, avisar que não havia mais ninguém no acampamento sírio. O rei duvida. E aí ele manda comandantes, guerreiros, ir verificar essa informação. E quando os guerreiros voltam, dizendo a cidade, o texto fala que o povo correu e saqueou o acampamento dos sírios e, de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata e 12 litros de cevadas também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. Por que gramas de prata? Porque a prata, ela não tinha valor algum. É muito diferente nos dias de hoje, né? Naquela época, a prata não tinha nenhum valor, havia abundância de prata, né? Então, conforme a palavra que Deus deu ao profeta Eliseu, isso aconteceu. E aí nós podemos ver que no capítulo 8, a mulher de Sunem, lembra dela? Aquela mulher rica, hospitaleira, que recebeu o profeta, fez um quartinho para ele, que Deus deu a ela um filho, o filho morreu, ressuscitou através do profeta Eliseu. Isso mesmo, esta mulher, antes mesmo de iniciar esse grande período de fome, Eliseu chegou nela e disse: olha, saia da cidade, pegue os seus parentes e vá morar em um outro lugar, porque esta região vai passar por 7 anos de fome, para que você não sofra as perdas que esse povo vai sofrer, né? Então, Eliseu compartilhou isso com a sua amiga de Sunem, né? E ela pegou a família dela e foi embora. Passados 7 anos, já estamos aqui na abundância, né? Ela volta e vai requerer a propriedade dela ao rei. E quando ela chega, Geazi estava contando ao rei os feitos de Eliseu, os milagres operados, a grande bênção que era operado naquele lugar através da vida de Eliseu. E aí essa mulher, né, a Sulamita, entra neste momento. E aí Geazi fala: olha, aqui está a Sulamita. Ela também é testemunha de tantos milagres operados através do profeta Eliseu. E ela confirma. E aí o rei restitui a ela todas as propriedades que ela tinha naquela região antes de ir embora. E aí nós podemos ver que Ben-Hadad
morto por um próprio servo dele. Ele estava doente e aí ele pede para o servo dele, Azael, ir consultar o profeta. Azael vai, consulta o profeta, querendo saber, olha, Ben-Hadad, o meu servo, mandou vir aqui, que ele tá doente, ele quer saber se ele vai sarar desta enfermidade. Aí Eliseu falou para ele, olha, diga a Ben-Hadad que ele vai sarar. Mas, na verdade, ele vai morrer. Mas não diga que ele vai morrer. Diga para ele que ele vai sarar. E aí, Eliseu fica olhando, para aquele servo Azael. E Eliseu começa a chorar. E Azael fala, meu senhor, profeta, por que você está chorando? E aí, o profeta diz para ele, sei das coisas terríveis que você irá fazer com Israel. Queimará cidades fortificadas, matará jovens a espadas, criancinhas, rasgará ventre de mulheres grávidas. E Azael, diz assim, como? Alguém sem importância como eu fará isso? E aí Eliseu olha para ele e diz, não, você será o rei da Síria. E logo que ele volta para o senhor dele, Ben-Hadad, ele fala para Ben-Hadad exatamente o que o profeta disse para ele, que ele não iria morrer, Mas o coração de Azael já estava corrompido pelo mal. E Azael começa a tramar a morte de Ben-Hadad. Isso mesmo, Azael mata Ben-Hadad sufocado com um pano molhado de água e ele toma o trono de Ben-Hadad e começa a reinar sobre a Síria, E aí nós vamos ver aqui uma sequência de reinados. Nós vamos ver Acasias reinando sobre Judá. Jeú, ele é ungido rei de Israel. Nós vamos ver que esse Jeú, ele vai matar Jorão e Acasias. Jorão e Acasias estão no mesmo lugar, E aí Jeú chega e faz um complô e mata esses dois reis. E nós vamos ver também nessa sequência aqui a morte de Jezabel, exatamente como havia sido descrita pelo profeta, O texto fala que esse mesmo Jeú entra na cidade, E Jezabel pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou na frente da janela para receber Jeú. Mal sabia ela que ela seria morta também por Jeú, Então nós vamos ver que Jeú, ele mata a família de Acabe justamente se cumprindo a profecia dada através do profeta. Deixa eu orar por você. Senhor, queremos depositar diante de Ti tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.